Então vamos às prestações de contas. É, tá, vamos lá. Foi, de uma maneira geral, a experiência que eu tive com vocês do primeiro Red de Física, ela foi, digamos assim, 10 gramas positivo. Quer dizer, foi bom, eu gostei do retorno, só que eu vou pegar muito no pé da cola e do plágio. Então, toda vez que eu verificar resposta literalmente copiada, linha por linha, na tentativa de fazer idêntico, eu percebo isso e irei corrigir, como eu já deixei já claro já desde o início, tá? Isso está documentado, isso é documentado, tá? No plano de trabalho RED, no plano de ensino da disciplina, tudo isso vai ser documentado. E eu vou pegar muito no pé disso. Se eu verificar a resposta literal copiada, vai ser punido da seguinte maneira: eu vou corrigir a resposta como normalmente pela qualidade dela, se faltar alguma coisinha ou outra, é, vai, vai, vai receber um pouquinho menos de nota, né? E aí toda vez que eu identificar plágio, então como é o plágio que eu estou pegando muito no pé? Acontece muito de um estudante pegar o trabalho dele e compartilhar o trabalho dele com outro estudante por qualquer motivo que seja. Eu não acho isso errado, só que eu acho errado quando o colega que recebe o trabalho compartilhado, ele faz a cópia literal do trabalho ou da atividade e ele não gasta energia para entender o que está escrito ali, para ele já ter mais ou menos o caminho a seguir para ele produzir a própria resposta dele, mesmo que seja uma resposta muito parecida, mas que tenha pelo menos uma certa originalidade. Pela minha experiência, né, de estudante, que eu gosto muito de estudar, então eu estou o tempo todo ao lado de vocês e eu tento ver muito da perspectiva de vocês dessas dificuldades. Às vezes não consigo, mas pelo menos eu vou tentando. Segundo a minha experiência, eu faço assim: quando eu tenho uma lista de exercícios para resolver, eu tenho um assunto para poder estudar, o que eu faço? Faço os resuminhos, leio. é, Provavelmente deve ter alguma criança chorando, desculpa, no áudio. É, Faço as leituras e produzo e tento resolver as questões por eu mesmo, né, sozinho, ou se eu não consigo resolver a questão, o problema, pergunto para algum colega que sabe tanto quanto eu. E aí a gente tenta fazer em grupo. Se nenhum desses caminhos é suficiente para poder resolver um problema, aí eu vou atrás do problema resolvido na internet. Como a vida é muito corrida, vocês fazem isso, esse é o primeiro passo, né? Não tem muito problema assim, mas é, tem problema, como eu já disse, você copiar literalmente a resposta. Você pode já pegar logo de início o gabarito da questão e depois tentar fazer a questão? Não é o ideal, mas você pode sim. Só que a resposta que você produzir, ela tem que ser original, tá? Ela tem que ter uma impressão sua, tá? Ela tem que ter a sua perspectiva do que você está falando, beleza? Então eu vou dar um exemplo muito claro, já que já passou o primeiro bimestre, né, de física, eu vou dar dois exemplos claros do que é resposta literalmente copiada, que será punida segundo o plano de trabalho RED, e o que é uma resposta que foi construída com um trabalho em equipe e o que eu tenho a sensação que o discente aprendeu aquele conteúdo. Mesmo que existe uma pessoa, um sujeito que sabe mais ou que estudou mais, que produziu aquela ideia, aquela lógica e compartilhou essa lógica com os colegas. E aí o que aconteceu? Esses colegas absorveram essa lógica, né? E resolveram essa questão segundo essa lógica, mas eles deram a impressão pessoal deles, entendeu? Aparentemente eles entenderam os passos a serem seguidos lá. Então, o que é uma resposta que é literalmente copiada? Isso aqui é um caso de resposta literalmente copiada. É, o que eu quero dizer? Alguns discentes falaram assim, mas é ciência exata, é, não pode uma questão ser parecida com a outra? Pode ser parecida com a outra. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser uma ciência exata,
Primeiro eu já expliquei para alguns que ciência exata, para mim, minha impressão pessoal sobre ciências exatas é um nome já equivocado. Não é ciências exatas, são ciências aproximadas. Porque tudo que você mede, né, todos os dados que a gente insere nas equações matemáticas de física, química, matemática, engenharias em geral, são todos valores, dados aproximados, né? Tanto é que todas as teorias científicas, todas elas são aproximadas. Tudo está em aberto, né? Tudo pode ser falseado. Imagine então uma questão de física, né? Então, existem vários caminhos a serem seguidos. Você produz um caminho, só que esse caminho ele não pode ser copiado literalmente, né? Então, o que tem aqui o que eu consigo identificar, aqui eu vou dar para vocês o que eu faço para poder identificar quando uma resposta é literalmente copiada. Então, você veja aqui, ó, vou comparar essa resposta aqui, que eu deixei em quadrado vermelho, retângulo vermelho, com essa resposta daqui de baixo. Vou pegar um exemplo, ó. Tá vendo? É tudo literal, ó. 9, 10, elevado. Tá tudo certinho, ó. Por exemplo, isso aqui é uma impressão. Isso aqui é uma impressão. Isso aqui é muito personalista, esse passo aqui. Não tem como esse passo ser repetido, esse em rosa, não tem como esse passo ser repetido ao acaso por vários discentes. Isso aqui é uma impressão, uma resolução extremamente pessoal. Colocar 576 dividido por 25 vezes 10 elevado a 5. Primeiro, eu nunca vi isso. Está certo, não está errado. É um jeito de se expressar matematicamente. Mas sabe, é improvável que esse tipo de coisa aconteça com vários discentes ao mesmo tempo. Não é esse o caminho que eu espero que vocês façam. Tá errado? Não tá errado, mas tá errado copiar literalmente, né? Por exemplo, olha outra coisa que faz identificar, que o professor faz ter certeza que a resposta foi literalmente copiada. Isso aqui, ó. 1,23858. 1,23858. 1,23. Aqui tá 5,9. Que é exatamente isso que eu quero dizer, entendeu? Quando vocês tentam copiar literalmente, alguma coisa ou outra passa batido. Aí, em vez de você copiar o 8, passou o 9. Ó, 1, 2, 3, 5, 8. 1, 2, 3, 8, 5, 8. É tudo literalmente copiado. Não tem como deixar passar isso, tá? Então, na hora. Vocês podem fazer as questões os trabalhos, os exames em Cal, do Discord ou qualquer outro aplicativo que vocês venham a usar. Pode, na verdade é até preferível. Eu já resolvi provas assim. Só que cada discente produz a sua questão personalista, né? Não pode copiar literalmente as coisas. Deixa eu ver outra coisa que foi copiada literalmente aqui, ó. 186011963. 186011963. Aqui tá 10 elevado a 61, né? Tá vendo? Ó, é o telefone sem fio da cópia. O telefone sem fio da cópia. Não tem aprendizado aqui, lamento. Aí eu vou dar um exemplo de uma questão que ela foi resolvida muito provavelmente ela foi resolvida em equipe, e eu gostei muito do jeito que ela foi resolvida e o jeito que cada discente colocou a personalidade dele na resolução. Tá aqui, ó. Acho que é uma imagem, na verdade. Foi uma questão que eu perguntei por o que acontece quando as cargas se aproximam e o que acontece com a força de interação entre as cargas quando elas são distantes e o que acontece quando essas cargas elas são aproximadas, né? Aqui eu tenho uma resposta que o cara fala assim, ó, quando as cargas pontuais e positivas se aproximam, a força elétrica tende a aumentar. Quanto mais distante, as forças elétricas tendem a diminuir. Ele dá um exemplo aqui, ó. Ele a pessoa que fez esse exemplo aqui, ele entendeu perfeitamente que, eu vou escrever aqui no chat, ele entendeu perfeitamente que a força elétrica entre duas cargas, ela é proporcional ao quadrado da distância entre elas. Aí o cara pegou um número qualquer lá, colocou, sei lá, 1K, e a distância entre eles elevada ao quadrado lá embaixo. E aí ele colocou aqui, ó, um valor completamente arbitrário só para poder explicar que quando x diminui, f aumenta. Quando x aumenta, f diminui.
Eu acho essa lógica, era essa lógica que eu queria que vocês pegassem. Que a gente uma lógica que a gente resgata lá da matemática, né, do entendimento de algumas funções matemáticas. E aí você percebe ó, que tá tudo no mesmo raciocínio, mas ó, aqui, os exemplos que o discente do vermelho fez é um exemplo diferente. Ó, em caso da distância em R entre as duas cargas diminua pela metade, a força aumentará 4 vezes. Né? Se eu colocar esse aqui, metade elevado ao quadrado lá embaixo na equação lá, ele inverte depois o denominador, a posição do denominador com o numerador. Sabe, são exemplos distintos, ó. É tudo na mesma lógica, mas respostas extremamente personalizadas, né? Então esse tipo de coisa aqui, essa resposta conseguiu nota cheia, tá? E é isso. Então falei então sobre física e aí eu tenho certeza que amanhã eu tenho as notas de física, tá? Bom, começando com matemática. Esse aqui é o bloco de matemática. Então você vem aqui no Moodle, né? Então você vem aqui, eu deixo já algumas figurinhas para ficar fácil de identificar. Vem aqui na matemática. E aí tá aqui, ó, já coloquei, toda vez que aparecer para quem não sabe, né? Não é todo mundo que sabe, mas toda vez que aparecer um verdezinho aqui significa que eu tenho um link para poder acessar, ó. E antes, em vez de clicar com o botão esquerdo, é melhor apertar com o botão direito. Aí você aperta abrir segunda janela. E materiais didáticos também, que tem coisa aqui para ler. Então, qual é a tarefinha de hoje? Primeiro de tudo, você vai assistir essa videoaula aqui do canal NERC. É um canal que eu gosto muito, que o Daniel já deve ter compartilhado com vocês. Essa videoaula aqui, ela tem 40 minutos de duração, só que no nosso caso, só não interessa até o minuto... Eu deixei escrito aqui. Minuto 21. Então você vai assistir essa videoaula aqui só até o minuto 21. Chegou aqui no minuto 21, você não precisa assistir o restante, porque aqui são conteúdos das quais a gente não vai trabalhar nesse head, tá? São coisas legais, mas não temos esse tempo. Então, aí, essa é a primeira tarefa. Você vai assistir a aula. Eu vou estar disponível hoje à noite para fazer qualquer tipo de atendimento, né, que vocês precisarem. E aí vocês vão entrar aqui em materiais didáticos. Já tenho já materiais para serem feitas as leituras, tá? Essa primeira semana que a gente vai estudar, o assunto que nós iremos estudar, que está aqui nessa aula, nessa videoaula, é estatística. Então o capítulo ele já está disponível aqui para download. Semana que vem a gente vai estudar probabilidade. E aqui eu tenho o plano do primeiro head de matemática do terceiro ano, que ele já está aberto aqui. Então, a primeira semana é estatística. Senhor, tenta abrir o primeiro capítulo. Abro. Não, mas lá no Moodle. Ah, tá. Ele pede para baixar. Mas tá com algum problema? Parece que tá tipo aí, ó. É. Sei lá. Tá, eu vou arrumar isso. Deixa eu tentar aqui outro. Acho que eu sei como arrumar isso. Deixa eu ver aqui. Abriu agora. Agora tá funcionando. Obrigado pelo aviso. Quem avisou? Daniel. Obrigado, Daniel. Beleza. Então, tá, esse é o capítulo estatística. Você vai assistir a aula então do canal NERC, você vai fazer uma leitura até o ponto. Aí até onde você vai na sua leitura de estatística? Deixa eu ver um bom ponto para você alcançar aqui nos seus estudos. Aqui está no. Deixa eu caçar aqui. Até média aritmética ponderada é um bom ponto de separar as suas leituras, tá? De estudo. E aí, você leu aqui essa seção média aritmética ponderada, você já começa a resolver alguns exercícios aqui. Ó. Esse aqui já é um exercício resolvido, né? Então já faz um exercício resolvido e pula para um exercício super simples que tiver aqui, tá? Esse exercício 12 aqui é simples pra caramba de resolver, ó.
Eu tenho certeza que deixa eu ver, e o difícil residencial. Isso aqui é muito fácil de resolver também. Então, quem tiver alguma dificuldade já pode perguntar para mim. Como vai ser feita a avaliação dessa vez? É muito parecido com o primeiro RED. Primeira semana vai ter um questionário, segunda semana vai ter um exame de recuperação. No caso do questionário, haverão exercícios para serem resolvidos, só que eu vou fazer o máximo para que esses exercícios eles sejam conceituais, mesmo que aconteçam dentro da matemática, né, que é uma disciplina extremamente prática do ponto de vista da aplicação do ferramental matemático, né? Mas eu vou tentar trazer algum tipo de conceito, algum tipo de relação desse ferramental matemático, mais voltado para o nosso dia a dia, questões bem contextualizadas. E aí eu já posso tentar trazer alguma coisa de Enem já para esse questionário, como foi pedido para mim já. Já conversei com alguns discentes sobre isso. A avaliação, questionário tem peso 4, o exame obrigatório tem peso 6. Ainda me foi passado que o nível das questões do exame ainda está difícil. Alguns gostaram, outros ainda acham que estão difícil. Eu concordo que eu ainda posso dosar isso um pouco e tornar o exame mais desafiador também. Fazer que vocês citam. Tenham pelo menos. Eu sei que nem todo mundo gosta de estudar matemática, mas eu quero produzir coisas, conteúdo e exercícios que tenham o um mínimo de prazer para que seja resolvido ou que vocês estejam motivados ou se sintam desafiados a fazer esse tipo de coisa. Tá, estatística básica. Deixa eu falar um pouco do conteúdo de estatística básica. O conteúdo de estatística é muito simples, tá? Não é difícil, é fácil, mas não deixem se tomar pela... Tá, tudo bem. Mas não se engane pela facilidade do conteúdo, tá? Você não vai aprender se você não resolver os exercícios ou se você não me procurar. Então, quanto mais vezes, isso é garantido, tá? É uma tendência, vamos dizer assim, a tendência é garantida. Quanto mais vezes você ir atrás de mim e tirar dúvidas de mim, resolver exercícios sobre minha orientação, maior a probabilidade será de você conseguir boas notas, tá? E quanto isso mais vezes acontecer, eu vou ter uma perspectiva melhor do quão avançados estão vocês no conteúdo e eu vou poder produzir um exame que seja exatamente do nível de vocês e que vocês estejam motivados e sintam desafiados a resolver ele, tá? Então, vale tanto para o questionário, tanto para a probabilidade. Agora, vamos falar de probabilidade. O capítulo de probabilidade, ele é um dos mais difíceis que tem do RED, tá? Por que ele é um dos mais difíceis? Porque eu tenho dificuldade de estudar probabilidade. A principal parte de probabilidade é contagem, né? Então, probabilidade nada mais é que pegar um número total de estados possíveis. Então, você tem uma configuração, né, de um sistema, e esse sistema ele pode assumir várias aparências, né? Então, tem um limite de aparências, né? Um limite de configurações, um limite de situações. E eu preciso contar o número total de configurações que esse sistema pode assumir. Então, qual é a parte da matemática que vai me facilitar, que me dá ferramentas matemáticas que são suficientes para eu contar o máximo de situações, configurações possíveis que o sistema pode assumir? É o capítulo chamado Análise Combinatória. Então, existe a possibilidade de você retornar para o conteúdo aprendido no segundo ano, lá com o professor Daniel, para poder revisar o que você aprendeu em análise combinatória, para poder aplicar isso no capítulo de probabilidade. Então, o capítulo de análise combinatória estará também disponível, ele está aqui, estará também disponível nesse RED. Ele não será estudado, mas ele será um material de suporte para você. Existe a possibilidade de você contar coisas, né? Configurações. E aí, dentro desse número total de configurações, alguns eventos acontecem
com maior frequência, né? A ideia de é por isso que probabilidade, estatística e análise combinatória estão ligadas, né? Então, algumas configurações elas acontecem com maior frequência, né? E essas configurações, que é a configuração que eu quero medir a probabilidade que essa configuração vai surgir, eu tenho que colocar a frequência dessa configuração, dividir essa frequência pelo número total de número total de configurações possíveis. E aí eu tenho a probabilidade. Eu vou fazer um gancho também, estatística, probabilidade, análise principalmente estatística e probabilidade, eu vou fazer um gancho, eu vou tentar aplicar essas coisas com a pandemia de Covid-19 que a gente está tendo aqui agora. Então tem algumas situações que eu vou explicar para vocês porque tentar explicar usando matemática, né? Porque é melhor você ficar em casa do que se aglomerar. Porque é melhor trabalhar se protegendo do que trabalhar não se protegendo. Porque é melhor evitar contatos com pessoas dentro da para evitar o vírus, né? A disseminação do vírus. Tudo isso eu pretendo colocar dentro do capítulo de probabilidade. Isso também é verificável em análise combinatória. Existem algumas imagens que eu já verifiquei que a gente vai aplicar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, agora eu vou falar da avaliação atitudinal, tá? Como o cálculo da avaliação atitudinal é realizado? Eu vou aumentar aqui a fonte. Então existem quatro fatores, na verdade, que pesam no cálculo da avaliação atitudinal. Primeiro fator, você tem que acessar todos os materiais da sala virtual de matemática do terceiro ano e eu tenho como verificar isso. Tá? Eu consigo medir isso. Além de eu conseguir medir isso, eu consigo... agora dessa vez eu vou deixar automatizado. Então se você realizou uma atividade, entrou numa determinada sala ou acessou alguma determinada página da sala virtual, eu vou conseguir ver isso de uma maneira automatizada. Você não precisa dar um OK lá para dizer explicitamente que você fez determinada atividade. Outro fator, você tem que realizar ao menos uma contribuição no fórum do primeiro RED de matemática do terceiro ano. Essa contribuição ela pode ser uma dúvida, ela pode ser algo novo, um material que você acha interessante trazer, uma sugestão de metodologia, uma sugestão de avaliação, uma sugestão de exercício para ser resolvido, uma sugestão de lista de exercícios para serem resolvidos, um exercício que você resolveu, pode ser algum tipo de explicação sobre LaTeX, tem outras... Acabei de descobrir também que existe outro tipo de... abrir um outro ambiente para poder escrever equações matemáticas, você pode também explicar como acontecer, como faz... como esse ambiente funciona. E o quarto fator é o fator da eliminação da nota, da nota atitudinal. Então, se eu verifico que houve prática de plágio, além de eu pegar aquela questão, então você plagiou somente uma questão. Vamos dar um exemplo aqui, né? Digamos que você fez o questionário e você fez o exame. Você plagiou só uma questão do questionário e foi a questão mais simples possível. Está lá identificado o plágio. A questão será avaliada normalmente, vou dar a nota. Verifiquei que aconteceu o plágio. Então, o que acontece? Pego o valor que eu dei o valor de nota que eu dei para aquela questão e multiplico por 0,3. E a avaliação atitudinal do discente que praticou o plágio naquele respectivo bimestre será zerado. Tá? Então, digamos que você plagiou todo o exame escrito obrigatório e esse exame escrito está 100% correto. Então, a sua nota máxima nesse exame escrito, que está 100% correto, que for 100% plagiado, a nota máxima desse exame escrito será 3. E a sua avaliação atitudinal será 0. Beleza? Então,
Tá aí é um jeito de avaliar na punição também. Beleza? E acho que o que eu tinha de gravação para hoje foi só, como prometido. Eu acho que não passou de 30 minutos. Beleza? Essa webconferência ela está sendo gravada. E eu vou subir daqui a pouco no meu canal de YouTube. E também eu vou subir o link na plataforma Moodle. As aulas, todas elas serão assíncronas, tá? Eu vou fazer o máximo de produzir, eu vou fazer o máximo para produzir conteúdo original, tá? Por exemplo, eu gostaria de ter feito o capítulo de estatística hoje, mas eu não consegui. E aí eu tive que compartilhar o vídeo do NERC, né? Então eu coloquei como meta de amanhã eu vou produzir a minha videoaula assíncrona. Quem quiser comparecer para poder tirar dúvida, pode comparecer, será muito bem-vindo, eu vou convidar, tá? E vou subir no meu canal, vou subir no YouTube e vou subir na plataforma Moodle. E eu pretendo produzir duas videoaulas por semana do conteúdo. E à tarde, ao final da tarde, por volta das 16 horas, praticamente todos os dias, eu vou colocar isso num cronograma, tá? Estarei disponível, vou convidar pessoas para resolver exercícios, problemas e questões do conteúdo que a gente estiver estudando. E se alguém tiver interesse em fazer exercícios de outros conteúdos de física e matemática, talvez de química, dependendo do conteúdo de química, eu faço também, tá? Com perspectiva de estudo para o Enem. Beleza, então? Então é isso. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pelo comparecimento. Achei muito legal o comparecimento de 10 a 13 pessoas. Vocês estão liberados. Até mais. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Nenhuma dúvida. Valeu!